Algo. Ah, ela caiu. A Aline Tenha, caiu. deixa ela voltar, ela vai voltar aqui. Começamos, estamos no ar. Olá, pessoal, seguidores do Balaio de Pandora. Estamos aqui novamente com vocês. A Aline, daqui a pouco aparece. Tá entrando. Então, eu vou dar um recadinho. Curtam, compartilhe, deixe o seu joinha. A Aline chegando. Curte o nosso vídeo, compartilhe, deixe o joinha, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, ideias para novos vídeos. Bom dia para quem é de dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo à noite. Aline. Além dela estar tomando sopa, ela está tomando sopa deitada. Eu estou ao contrário, agora eu estou certa. Agora você está certa. Mas na realidade ninguém está ao contrário, né? Tá todo mundo do jeito que pode estar. Se você quiser ficar na vertical, valeu. Não, mas eu preciso terminar de jantar. Bem. Bora lá, passa a bola aí, Sassou, então. Deixa a Aline jantando. Bom, nós temos um convidado especial para a noite de hoje. O nosso tema é sobre religiosidade e espiritualidade. Nós convidamos o Douglas Matos para papear com a gente no balaio hoje a respeito deste tema, né? Que é um tema muito que envolve nós quatro, né? De uma forma muito reflexiva, eu acho. Eu acho que nós quatro já pensamos bastante no tema de hoje, né, Aline? Mesmo a Aline que está tomando sopa, gente. Então, boa noite, Douglas. Boa noite, Douglas. Obrigada por ter vindo participar. Obrigada, Douglas. Agora, amiga sua, você não apresentou o Douglas. Eu vou apresentar. Então, quando ela apresenta, eu tomo sopa. Eu vou apresentar. O meu querido amigo Douglas é natural aqui de São Paulo, mas hoje ele está vivendo em São José dos Campos. Ele é seguidor dos preceitos da filosofia da yoga, a yoga tradicional. Oi? É que a minha família é de São José, falou pessoal de São José dos Campos, carreata de São José dos Campos. Olha aí, Douglas, você deve ser vizinho da família da Aline. Por que não? Pois é. Tudo é muito perto aqui. O Douglas é formado em biologia, trabalha com naturopatia, com foco na psicologia oriental, é instrutor de yoga, bacharelando em psicologia ocidental, ou seja, ele será logo, logo meu colega e colega da Juliana. O que mais? Pesquisador das grandes filosofias do Oriente. Ele tem como missão difundir os ensinamentos da sabedoria universal, resultante dos registros dos grandes mestres da humanidade, através do yoga, do budismo, dos mestres ascensionados. Ele colocou aqui, entre parênteses, os registros oficiais. Né, Douglas? E depois a gente vai convidar você, num outro vídeo, para você falar dos mestres ascensionados. Já fiz o convite, assim, ao vivo, que é para ele não escapar. Para não falar, não. O que mais? Bom, ele é terapeuta integrativo há 12 anos, ele utiliza a naturopatia para tratamento, orientação e acompanhamento de problemas psicológicos, emocionais, que envolvem estresse, relacionamentos familiares, casamentos, a vida profissional, enfim, a busca do autoconhecimento, né? Então, o Douglas diz que ele ajuda pessoas na busca pelo equilíbrio emocional, autoconhecimento e liberdade espiritual. Então, é por isso que nós convidamos ele para bater esse papo sobre religiosidade e espiritualidade. Posso começar com uma pergunta? Eu ia fazer a mesma pergunta. Posso perguntar? Pergunta você primeiro. Não, porque tem duas palavrinhas aí, né? Religiosidade e espiritualidade. Para você, Douglas, elas são diferentes? Elas se desencontram? Ou elas se encontram?
Como é isso para você? Porque a gente colocou duas palavras aí, né? Sim. Bom, primeiro a gente tem que situar as palavras no tempo e espaço. Porque se nós falarmos a respeito de religiosidade, certamente a gente vai atribuir essa palavra a um tempo mais, vamos dizer assim, um tempo mais humano. O que eu quero dizer com tempo mais humano? É aquele período em que a humanidade começou a caminhar através das suas próprias criações. A gente já pode aprofundar um pouco mais nisso, vai ficar mais claro, né? Mas, ou seja, quando eu me reconheci através de uma personalidade, falei, uau, eu estou aqui e tenho várias possibilidades. A religiosidade começou aí. Poxa, e o que tinha antes? O que existia antes era a nossa originalidade. Então, não se falava em religiosidade, e sim em espiritualidade. Aliás, o contexto original e real é a espiritualidade. Tanto que, se a gente pensar nessa questão de tempo e espaço, né, criando aí, vamos dizer assim, uma linha imaginária, né, falar, tá bom, a humanidade pega lá, por exemplo, a Bíblia que fala sobre a queda do homem. Né? Então tem lá Adão e Eva, toda aquela simbologia que para alguns é literal, não vamos entrar no mérito, né? E aí tem essa linha divisória. Então, a partir dali, o homem e a mulher, né, saíram do paraíso. A partir desse momento, só tomando isso como uma rota de direção. Tá? Né? A partir daí, a gente pode começar a entender que a humanidade encontrou a sua religiosidade. Por quê? A própria palavra religião traz aquela velha menção já batida que todo mundo conhece, que é o religare. Religare é quê? Por que eu tenho que me religar a alguma coisa? Se eu estiver ligado, não tenho que me religar. Mas, nesse caso, a religião ela tem a proposta, né, ou pelo menos seria o conceito fundamental, de nos ligarmos novamente à nossa origem. Antes dessa linha que a gente criou aqui só como forma didática, não existia isso. Era só espiritualidade, mesmo porque nós somos conhecidos em várias correntes filosóficas como espíritos. Então, espiritualidade é a ação, o movimento do espírito dentro daquilo que é a sua natureza original. Ai, que bonito isso. É o movimento do humano. Nossa, que bonito. Eu tenho... eu não vou lembrar, é engraçado, porque ele começou a falar e veio pipocando aqui na minha cabeça, mas eu não lembro onde que eu estava ouvindo ou lendo, porque agora eu estou confundindo quando eu escuto e quando eu leio. Mas sobre que a religião, ela nasce também com uma questão muito de o controle do poder. Por quê? Porque aí faz muito sentido do que você está me falando, porque originalmente não existia um interceptor entre o homem e Deus. O homem falava direto com Deus. Uhum. E aí a religião surge, e aí o que acontece? Isso é muito poder, você dá muito poder para alguém, né? Se não existe ninguém intermediando este contato, você não, né? Então você tem esse poder. E a religião surge, inclusive, para diminuir esse poder e para ter um controle de massa, para ter um controle, porque aí entre eu e Deus eu tenho alguém intermediando, né? Eu não posso ter esse contato direto com Deus. Uhum. O que acontece que depois, provavelmente foi alguma aula de história ou de sociologia, quando começa, inclusive, eu não sei se isso vai ser em Lutero, quando começa o questionamento, mas por que você fala direto e eu não posso falar direto, né? E aí vão surgindo, isso, Europa, óbvio, a gente está falando de uma coisa, né, mais europeia, vão surgindo outras vertentes que já vai quebrando com essa coisa mais católica de que eu preciso de um intermediador para falar com Deus. Não é a mesma coisa que acontece no Ocidente, né? No Oriente, né? Não é assim. E aí isso tem a ver... Sim, vamos lá. Você tocou num ponto bem interessante, né? Porque você trouxe alguns aspectos aí, não só da religiosidade ou das religiões se movimentando, principalmente, né, quando você aponta sobre a posição de Lutero, né, que dentro lá vamos dizer, Lutero era um monge, era
era um servo dentro da igreja, e ele, percebendo o movimento, falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Por que só nós temos esse acesso? Por que somente nós, né? Ou seja, aqueles que estão à frente? Vamos voltar mais, vamos fazendo um transporte aí em relação àquilo que foi o tempo de Jesus, por exemplo, quando ele falava sobre os doutores da lei, né? Então, os doutores da lei ali, né, os fariseus, eles tinham naturalmente o conhecimento daquilo que foi promulgado lá atrás, através do que veio por Moisés, e os grandes, né, os grandes profetas, e ainda assim também a gente pode falar de Abraão, enfim, você vê que a gente vai voltando cada vez mais. Agora, voltando, chegando nesse ponto, a gente tem aí uma dúvida, fala assim, bom, peraí, mas por que exatamente as coisas acontecem assim? Por que alguém tem que falar com Deus por mim, por meio intermédio? Então, isso, claro, que chocou a igreja, porque a igreja, dentro da história, é uma coisa que realmente a gente tem, através dos próprios concílios, né? Concílio de Nicéia, aí depois o 13º concílio lá em Trento. Gente, tiveram vários concílios, muita coisa estabelecendo quais seriam as regras. Então, chega um momento que o protestantismo ele se estabelece, né, a partir de Lutero, principalmente, né, que foi uma figura marcada na história, onde, olha, a gente vai realmente levar isso, abrir essa possibilidade para as pessoas, para que as pessoas possam realmente acessar, ter esse contato direto com Deus. Então, vamos dizer assim, são os primeiros movimentos de um resgate, né, dentro daquilo que é chamada a Era Negra, né, a Era Obscura da humanidade, que nós tivemos 1000 anos de trevas através do que foi o domínio da Igreja Católica Romana. Né? Não estou aqui condenando ninguém, está na história. Eu tenho até um amigo que é muito católico, ele é ferrenho, ele tenta de todo jeito me convencer de que está certo, e aí, ao mesmo tempo, eu entro com um contra-argumento e a gente não chega a conclusão nenhuma. Isso que é o legal, né? Mas a gente continua amigo. Então, assim, só para, vamos dizer assim, dar uma ideia, né, ou pelo menos um pouco mais de luz em relação a isso que a Aline falou, eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui, né? Eu separei de um livro maravilhoso. Ele é bem básico, mas é um livro interessante que vem, inclusive, de uma compilação dos ensinamentos dos grandes mestres. E o trechinho é bem curtinho, tá bom? Peço licença para vocês, para quem não está nos assistindo, mas olha só, fala sobre vida religiosa. Olha que interessante. A educação, a ciência e a religião não figuravam como temas separados. Havia só um tema, a saber, Deus e suas ideias. A glória do Uno era manifestada em todos os caminhos da vida. Então, não existia essa separatividade, essa distinção que nós encontramos hoje, onde a ciência está de um lado, a educação está de outro, e a religião, né, ou seja, essa proposta de se religar a Deus, em outro caminho completamente diferente, não se mistura, né, somos laicos. É uma palavra importante para nós dentro daquilo que a gente vive. Mas a questão é que a originalidade, ela dá conta de que Deus não estava absolutamente separado de nada, e nem o que existia, toda a criação, fazia parte exatamente desse contexto, que nós, vamos dizer assim, para efeito didático, a gente chama de espiritualidade. Então, a espiritualidade é essa origem, essa natureza real daquilo que nós somos, eu, vocês e todos que estão no planeta e no universo, nós somos seres espirituais, e estamos tentando voltar para esse ponto. Então, a gente utiliza hoje a religião, como a Aline disse, infelizmente, de uma maneira personificada. Exatamente. Então, aqueles que entenderam isso, né, que se você, a gente sempre voltando nessa história do tempo e espaço, a gente vai pegar a história e vai encontrar lá, por exemplo, Jesus trazendo a boa nova, né? Ele veio trazer a boa nova. Ele está aqui, gente, olha, Deus, tal. E aí o que aconteceu? Jesus era um camarada que ele não tinha bandeira, ele não tinha
ele não tinha partido, ele não torcia para ninguém. Não, então, ele foi um delinquente. Ele é um delinquente para a época. Não, e é interessante que ele fala, tudo que eu estou fazendo, vocês também podem fazer. Sim. Né? Exato. Ele dá essa liberdade. Né? Ele dá. Agora, deixa eu falar eu não vim destruir a lei. Pois não, pode falar. Eu lembrei que vocês estavam falando desta era negra, né? Esse tempo de escuridão, e reza a lenda que aquelas pessoas na época da Santa Inquisição que morriam com cicuta, porque estavam lendo alguns livros, eram livros que traziam esse esclarecimento. E para que elas não tivessem acesso, a gente tem o hábito, né, de mudar as páginas molhando, né, o dedo na língua. Então, as pessoas acabavam morrendo envenenadas, as pessoas que buscavam, que se questionavam a respeito dessa possibilidade de acessar Deus de uma forma livre. E aí eu queria... É interessante que eu sempre penso na religião, porque quando a pessoa escolhe uma religião, ela escolhe um caminho, né? E eu não estou aqui criticando. Práticas, né? Ela escolhe uma maneira de praticar. Isso, eu não estou aqui fazendo uma crítica. Eu acho que em determinado momento da vida de cada um é importante que, se ela se sente com essa necessidade de fazer essa religação, é porque ela se sente não ligada. E ela precisa dessa conexão. Só que no momento que eu escolho uma religião, eu escolho um caminho que exclui todos os outros. E eu acabo escolhendo um caminho que engessa a minha possibilidade de ver outras coisas, né? Principalmente se for de uma forma fundamentalista, né? Mas, enfim, continuamos. Eu queria... Fala, Aline. Eu queria pegar só o gancho como que ele estava falando, né? Porque eu estudo xamanismo, né? Hoje eu estudo budismo e xamanismo, já estudei cabala, Muito bom. Já estudei também a fraternidade branca, quer dizer, tudo que vai aparecendo vai agregando e as coisas vai ficando aquilo que eu acho que precisa ficar. E uma das coisas que eu acho interessantes é quando a gente começa a perceber nos primeiros povos, então quando a gente volta então, para essa questão da origem, quando os homens tratavam Deus como a natureza. Então, se você ainda, por exemplo, se você vai para uma religião, se você vai para a época vai para o Egito, os deuses egípcios, eles eram de formas animais, eles tinham a ver com o sol, tinham a ver com a lua. Aí você vai para o norte da Europa, né? Os celtas também tinham uma questão dos animais, da natureza. Você vai para os indígenas americanos, né? Sul-americanos, americanos, a mesma coisa. Quer dizer, o homem compreendia na natureza a deidade. E o homem sabia que ele era parte daquela natureza. Então, ele também entendia que a deidade estava dentro dele. Claro que algumas civilizações, né, os egípcios, por exemplo, já tinham uma hierarquia mesmo, né? Então, o faraó, que era mais próximo, tal. Mas a deidade não era a deidade não era masculina, somente masculina, e a deidade era uma representatividade do que ele observava da natureza. Uma mistura de homem com animal, de homem com sol, de homem enfim, com as estrelas. E isso é muito interessante, porque quando vai surgindo essa necessidade, então, de controlar o homem, o poder, porque a grande questão é o poder, a necessidade então é melhor só ter um Deus, né? Um Deus,
E aí eu acho que aí teria que ser um estudo mais profundo. Esse Deus ainda vem masculino, porque já é uma sociedade marcada pelo patriarcado. Então, é muito interessante isso, né? Porque se você for bem para trás, não tinha um Deus, não tinham, eram vários. Na verdade, a cultura, essa necessidade de construção social e a cultura é que vai engessando essa espiritualidade, né? Mas é interessante que eu acabei de dizer que a religião é um caminho engessado, né? Porque você escolhe um caminho, mas eu acho que é um percurso necessário, né? Porque a partir dessa religião você pode acessar essa religiosidade, que eu entendo como um movimento, até que você chega novamente a esse estado do ser, essa coisa, esse sopro interior que é a espiritualidade. Eu estou viajando muito, Douglas? Então, na verdade, eu ia pedir para ouvir o Douglas um pouco do que a Sônia falou e do que a Aline falou. Eu queria devolver um pouco a palavra para o Douglas, para ele falar mais. Bom, eu vou me, vamos dizer assim, eu vou me basear aqui, tá, para a gente conseguir criar uma linha, né, ou pelo menos uma forma mais linear de raciocínio. Eu vou voltar no tempo, vamos colocar aí algo em torno de 6.500 a 10.000 anos antes de Cristo. Caramba, mas eita, o que a gente tem? Na verdade, a gente vai chegar num tempo, pelo menos assim, de acordo com as antigas ou as mais antigas escrituras, né, os registros que nós temos sobre as religiões, ou pelo menos a religiosidade, né, que a gente pode conceber através do hinduísmo. Né? Então, a gente está falando dos Vedas. Né? Então, se a gente pegar o Rig Veda, que é aquele Veda mais antigo, né, que são os primeiros cânticos que eles falavam, aquela, vamos dizer assim, aquela relação do livro dos hinos. Então, é um devocional, porque tudo que gira, né, vamos dizer assim, em torno desses livros, está relacionado a essa deidade, né, como a Aline falou, porque falou assim, não existia um único Deus. Na verdade, eu sou, né, a gente conhece mais nesse princípio através do que os mestres apresentaram. Vamos falar assim, os mestres mais modernos, tá? Os mestres mais pops, né? A gente conhece agora. Agora, lá atrás, quando a gente falar dos Kumaras, né, quando a gente falar dos Mahatmas, então nós estamos falando de uma presença divina. Essa presença divina, e como eu falei, eu vou me resguardar agora aqui, principalmente nessas escrituras mais antigas. Tá? A gente está falando de Brahma. Brahma é diferente de Brahman. Né? Que Brahman é o ser criador. Brahma é o onipresente, o onipotente, e não tem o aspecto de deidade, de manifestação, como acontece em Brahman, né? Como acontece em Vishnu, como acontece em Shiva, que é a trindade hindu, que é muito amplo, não fica só nesse trechinho aqui que eu estou colocando. Isso dá, nossa, é imenso. Então, se a gente olhar para essa relação lá atrás, a gente vai encontrar não um Deus, nós vamos encontrar a consciência, isso palavras minhas, tá? A consciência que tudo sustenta, vamos dizer assim, é aquele que é incognoscível, aquele que não é possível de ser conhecido. Fala, poxa, mas como? Porque a nossa concepção humana não alcança isso. Simples assim. Então, nós precisamos, sim, identificar deidades, que foi o que aconteceu de forma muito, vamos dizer assim, muito organizada através do hinduísmo, trazendo as deidades. Então, você tem deidade para tudo. E aí a gente vai chegar num determinado momento, já avançando mais adiante, a gente vai falar assim, já do período, por exemplo, quando se fala no yoga. Yoga as pessoas conhecem, óbvio, no Ocidente, como sendo uma ginástica, que não tem nada a ver. O yoga é uma filosofia de vida, é uma parte da espiritualidade dentro do hinduísmo que significa exatamente união. União com o quê? Com essa presença, com essa consciência, com essa forma incognoscível.
Tá? Então, esse contexto, ele já dá para a gente uma direção demonstrando que nós vivemos sobre um aspecto, como a própria Sônia colocou, onde a religiosidade ela funciona como uma espécie de base sustentadora para a gente poder ter um norte, para a gente poder entender para que lado nós estamos indo. Agora, isso pode restringir? Claro que pode restringir e restringe. A questão é o quanto eu estou efetivamente disposto, né, vamos dizer assim, disponível para me entregar para a essência dessa religiosidade, porque existe uma essência. Eu costumo dizer o seguinte: dentro da religião cabe espiritualidade, mas dentro da espiritualidade não cabe religião. Por quê? Ai, que legal. Porque, na verdade, a religião ela absorve a espiritualidade. É possível. Você vai encontrar pessoas fervorosas, pessoas assim, sabe, extremamente dedicadas. Eu conheci muita gente assim como conheci também os trastes, entendeu? As pulgas, os carrapatos dentro das religiões. Eu passei por algumas, né? E eu estou falando aqui com propriedade porque eu passei, entendeu? Então, se algum dia alguém quiser conversar comigo, não, eu digo nome, sobrenome e pronto. Por quê? Porque eu passei, eu vivi isso. Eu fui quase pastor de igreja. Eu não estou condenando pastores aqui. Então, é conhecimento, é vivência, é experiência. Então, você tem a essência dentro da religiosidade, que é essa espiritualidade. Quando você alcança isso, acabou. Aí você se torna livre. Porque você pode, inclusive os mestres dizem isso, você não precisa abandonar a sua fé, a sua crença, aquilo que lhe dá essa direção que a Sônia tanto falou. Você pode tranquilamente. Só que lá dentro de você existe a honestidade, existe a verdade. O que disse Jesus? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, esse contexto da liberdade é exatamente esse eu sou individualizado que vem dessa consciência, né, suprema, que, como a Aline falou, não dá para você concebê-la como um único Deus, ou seja, um Deus masculino ou um Deus feminino. Tanto é que a própria oração, né, isso já também a maior parte das pessoas conhece, sabe que a oração original do Pai Nosso, na aramaico, é Deus, Pai e Mãe. Então, ou seja, são as polaridades do universo se movimentando, se manifestando. Então, isso vai longe, é muito E o sinal amplo. da cruz também, né? Sim, o sinal da cruz também. O sinal da cruz era em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Ô Douglas, você falou uma palavrinha aí que eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Fé. Sim. O que é? Como você concebe fé? Onde ela cabe? Olha, Ju, fé, eu acho que ela está, na verdade, muito mais alinhada com aquilo que é essa relação com a espiritualidade, né? Porque eu posso sim ser treinado para uma fé cega, né? Eu posso ser treinado para uma fé radical, né? Uma fé inflexível. Então, essa fé, né, que a gente está falando, que leva para um padrão onde você, na verdade, acaba, quem sabe, né, prejudicando o outro ou outros, é uma fé que ela é contaminada, ou seja, é a minha possibilidade de revestir essa fé, né, essa crença que eu tenho, esse acreditar, né? Então, eu falo assim, olha, eu vou, sabe, vamos dizer assim, eu vou para o radicalismo e vou cometer lá, sabe, um ato por Deus. Então, eu destruo, sei lá, várias pessoas, enfim. Essa atitude minha, né? É uma fé cega, faca molada. Fé cega. Exatamente. Então, isso é muito real e muito presente para nós, né? Agora, quando se fala sobre uma fé estabelecida através desta consciência interna, que é um acreditar, né? A gente pode colocar assim, é um acreditar. Eu citaria vamos dizer assim, nesse contexto, acho que o mais conhecido seria Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um homem de fé, um homem que acreditou em alguma coisa e, seguindo lá os preceitos da religião hindu, né? Ele foi muito simpático à teosofia também, né? Um homem que estudou muita coisa,
Então, ele seguia esse conceito da fé. Ele realmente buscou, através do que ele acreditou, toda a possibilidade de realização, e realizou. Então, a fé é isso, é um caminho que você não tem a certeza do chegar, da conclusão, mas dentro de você há uma espécie de direção, né? Há uma espécie de, vamos dizer assim, de impulso que te leva para aquilo. Só que a fé que beneficia é diferente da fé que macula, que prejudica. Então, essa fé, eu acho que ela já faz parte, né? Ela já está atrelada, ela já está inserida necessariamente nesse contexto do que é a nossa espiritualidade, a nossa essência original. Uhum. E aí, se alguém chega para você e salta uma pergunta assim, mas tá, como que eu faço para me conectar? Como que eu faço para acessar esse ser divino que me habita, essa consciência? O que você responde? Tem resposta? Bom, eu vou... Não existe uma resposta pronta, é óbvio, né? Claro que não. Mas eu acho que o caminho... Eu faço essa pergunta, né? Porque eu acho que a gente está muito desconectado. Né? Sim, eu acho que a gente está muito desconectado. Sim, com certeza. Estamos, na verdade, nós vivemos numa grande montanha russa. Né? Uhum. Assim, é uma oscilação, como diz no yoga, os dias são de impermanência, né? Ou seja, o tempo todo, uma hora está em cima, outra está embaixo, e a personalidade enlouquece com isso. Nossa, o Sansara nunca teve tão louco. Impermanência é a palavra. Sansara é um barato, Sansara é pura emoção. Isso aqui Gente, isso aqui demais. Gente, é botar o capacete, pegar o skate e curtir, porque isso é ótimo, é maravilhoso. É o carrinho de rolimã na ladeira, que eu já falei em algum episódio aí. Minha vida tá um carrinho de rolimã na ladeira. Exatamente. Inclusive o rolimã sem aquelas bolinhas que fazem o rolimã rodar, porque aí aquele negócio pode sair arrancando para todo lado e você vai descer no couro mesmo, né? Mas, enfim... Então, pode falar. Não, e complementando isso que a Juliana falou, que eu ia perguntar para você também, eu fiquei pensando aqui que alcançar a espiritualidade é um exercício de autoconhecimento, né? Sim, certamente é um exercício de autoconhecimento. Algum tempo atrás, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, o que eu vou colocar agora, que é bem próximo do que a Ju colocou e o que você está falando também sobre autoconhecimento. Alguém falou, Douglas, mas como é que eu faço para meditar? Porque, olha, é tão difícil eu sentar e ficar sem pensar nada. Eu falei, Jesus amado, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você conseguir sentar e não pensar nada, você me diz como é que você fez isso, porque nós vamos ficar rico, nós vamos ficar milionário, porque não tem como. Não há essa possibilidade de não pensar nada. A mente foi feita para pensar. Então, a meditação, eu acho que é um exemplo bem clássico disso. A meditação é um estado natural da nossa própria condição enquanto seres. Por quê? É simples. Se a gente olhar, por exemplo, né, eu vou falar assim, eu vou lá para o lugar que eu gosto, tranquilo, não sei, na montanha, na praia, não sei, tem gente que gosta de sentar ali e fica admirando. Ótimo! Esse é um estado de contemplação, esse é um estado meditativo. Eu gosto muito do que Paramahansa Yogananda falava, né, os ensinamentos dele, onde ele dizia assim, olha, meditar é a qualquer momento. Você está com a vassoura na mão, você está varrendo a calçada, você pode sim entrar em estado meditativo ali. Por quê? Porque é uma contemplação, ou seja, você viver o aqui e agora, que é o único momento que existe para se fazer alguma coisa. Né? Então, quando se fala sobre a meditação, ou até mesmo a questão do, peraí, como é que eu chego nessa realidade espiritual ou do si mesmo, né? Dessa presença interna? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que entender o seguinte, existe duas formas vivendo dentro deste corpinho que tu tá vendo no espelho ou na câmera. Como assim? Sim, tem duas. Uma que é aquela que faz tudo aquilo que é realizado através
dos sentidos, ou seja, é o prazer que você tem para comer, para beber, para transar, para fazer tudo. Tudo que você pensar está através dessa personalidade, que é dirigida, orquestrada por quem? Pela mente e pelas emoções. Maravilha. Então, a gente já conseguiu, resumidamente e assim, porcamente, separar essa personalidade. Qual é a outra? É o que se chama de consciência, que a gente pouco olha, mas que aparece ao longo da vida nos momentos que a gente mais precisa. Aquele momento que você tem que ser absurdamente coerente, equilibrado, lógico, que você fala assim, puxa vida, tomei uma atitude certa na minha vida, puxa vida, eu realmente agora consegui entender tal lição da vida. Essa é a consciência, tirando, extraindo das experiências dessa personalidade que a gente destacou, tudo aquilo que é de mais proveitoso. Nós somos seres virtuosos, nós somos seres que buscam o autoconhecimento. É por isso que a Aline está aí, entendeu? Buscando no xamanismo, buscando lá no budismo, buscando em tudo que é canto, sabe? Esses conteúdos que fazem o quê? Nos acrescentam. Isso é o autoconhecimento que a Sônia falou. Isso, naturalmente, me leva para onde? Para aquilo que é a minha identificação com a espiritualidade, com o que eu sou. Por isso a pergunta, quem está aí? Quem é você? E eu tenho que me fazer essa pergunta, quem sou eu? Então, num determinado momento da vida, eu vou perceber que a minha mente, ela não faz exatamente aquilo que eu quero. Ela simplesmente fica pulando de galho em galho, como dizia o meu mestre de yoga, parece um mico doido pulando tudo que é canto, e você fala, mas como é que eu paro isso? Isso sou eu? Não, porque eu estou vendo isso acontecer. Ela está indo para todo lado. Então, peraí, quem eu sou? Eu sou esse observador. Quando eu reconheço isso, eu começo a dar o primeiro passo em direção a esse autoconhecimento, essa percepção de que eu sou um ser espiritual. Eu gostei do observador. A gente precisa acabar. Oi? Não, peraí. Quero falar. Não, só mais um pouquinho. Duas coisas. Que a gente estava falando da fé. Eu acho que a fé é o caminho do coração, né? Porque quando você treina tudo isso, né? Quando você vira observador de si mesmo, a mente ela fica a serviço do coração. Então você entra nesse lugar também de eu tenho fé e vou fazer isso. Às vezes as pessoas falam, certo, tá louca, e dá certo, né? Porque a mente ela entra a serviço do coração. Então, quando você se autoconhece, você vai realmente percebendo gatilhos da mente, você vai percebendo que a mente faz gatilhos das emoções. Quer dizer, hoje eu já estou num lugar que, quando acesso uma emoção, eu venho caminhando, ou vou fazendo comida já pensando, estou sentindo isso, e aí você vai investigando, né? Por que você está sentindo e não negando, e deixa fluir, e deixa sentir, sente. Ninguém está falando que não é para sentir raiva, que não é para sentir, é para sentir. E uma outra coisa que eu queria falar, que era a minha primeira pergunta, a religião está para cada nível de consciência? Pergunto isso porque eu nasci extremamente católica, né? Extremamente porque de uma família católica, mas de uma curiosidade muito grande. Então, assim, dentro do catolicismo, eu fui estudar, eu fiz tudo que mandou, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a outra coisa, crisma, e na crisma eu estudava. E eu era uma estudiosa, eu estudava mesmo, e questionava os padres, tanto que eu tinha 7 anos, quando eu fui obrigada a me confessar para poder fazer a primeira comunhão. E a minha primeira também. Você vai falar a mesma coisa que eu, será? A primeira pergunta que eu fiz para o padre foi: com quem você se confessa? Gente, aí ele falou: isso aconteceu comigo também. 7 anos. Aí ele virou e falou assim: ou com outro padre ou direto com Deus. Aí eu falei: mas eu posso me confessar direto com Deus? Ele: claro, todos nós podemos. Pronto. Eu saí dali. Minha mãe quis matar o padre, né? E falei: eu não preciso mais me confessar com nenhum padre. Como assim? Ele falou que eu posso falar direto com Deus. Eu perguntei isso pro padre também. Isso foi muito legal, ele falar por que eu preciso falar pro senhor? Eu falo direto com ele, eu não preciso confessar nada com você, não.
E aí, claro que aí, assim, você vai estudando, e eu percebo dentro, isso, eu acho que cada religião, é isso que eu queria saber se você concorda com esse meu parecer, ela também está no nível de consciência de cada um. O catolicismo, ele falou comigo até onde deu. Dali em diante, ele não me trazia mais respostas, então eu fui para outro. E aí, dali, por exemplo, eu estudei Cabala, estudei 1 ano de Cabala, me aprofundei e tal. Dali em diante, eu tinha mais coisa, aí eu fui para outra coisa. E cada vez, óbvio, cada um vai me trazendo coisas. E eu não diminuo. E a fé, porque eu não diminuo também quem está lá. Eu tenho uma mãe super católica e que cura pessoas rezando. Eu não tenho dúvida do que ela acessa ali. E que aquilo já a fé dela e o poder de Deus dentro dela é tão grande ali que ela acessa. Claro que agora, com 2 filhas estudando xamanismo, ela chega na casa, estou tocando maraca, a gente está com coisa indígena, ela está tendo que aceitar. E ela sofre, claro que ela sofre. Mas eu também aprendi a olhar para ela e falar: é lindo tudo que ela acessa. Perfeito, perfeito. Não, é isso mesmo. Quando você fala sobre, né, a mente se curvar ao coração, tem inclusive, né, no Hatha Yoga, que são as posturas do yoga, né, existe uma postura que nós chamamos de devoto, né, mais no Ocidente é conhecido como postura devota, que é aquela onde você deita a cabeça, você recosta a cabeça no chão, e esse é o único momento em que a mente está abaixo da linha do coração. Então, se diz no yoga, no Hatha Yoga, que essa é a postura mais difícil de se alcançar, né? Então, é só como uma referência daquilo que a gente tem que buscar realmente, a mente se colocando ao serviço do coração. Está correto, corretíssimo. Nós só precisamos, sim, com toda certeza, estabelecer o que é o coração divino daquilo que é o coração humano. Por quê? Porque o coração humano, ou o coração da personalidade, é aquele coração que, obviamente, busca todos esses prazeres, essas sensações que a gente falou. É aquele que se apaixona, é aquele... E por trás de tudo isso, por trás de toda essa movimentação que a personalidade promove, esse coração da personalidade, há toda a energia do coração verdadeiro, porque senão não existiria vida. Não há possibilidade deste corpo se manifestar se não for através da essência, né? Ou seja, da energia que vem dessa divindade, que é o que habita esse corpo. A própria Bíblia diz: vós sois templos do Espírito Santo. Então, dentro deste corpo há o Espírito Santo. Quando a gente começa a reconhecer isso, maravilha, a gente está começando no caminho. Eu diria que você, Aline, na verdade, com a história que você contou, né, e até também as meninas falando sobre essa questão do padre, do confessionário ali, todas são, né, são buscadoras, são seres, na verdade, que estão buscando as respostas, e os buscadores da luz, eles procuram o quê? A sua parte de origem, né? Aquilo, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui? Legal, aquelas perguntinhas. Agora, quanto à religião, que você falou assim, não, ok, a religião realmente tem lá, né, assim, os seus valores, será que isso estratifica? Será que esse nível de consciência ele vai se alternando e se elevando? Sim, ele vai se alternando e se elevando. Isso está em todas as escrituras que você procurar. Agora, tem um detalhe, que eu acho que é uma resposta assim, bem prática para a gente pensar. Existe religião fora do planeta Terra? Será que a espiritualidade é composta? Quando eu digo espiritualidade, é assim, o universo é composto de religiosidade, ou seja, há católicos em Marte, há católicos em Vênus, há protestantes lá em Órion, enfim, é uma questão para a gente parar, pensar e analisar, falar assim, quem será que inventou tudo isso aqui na Terra? Os mestres são muito objetivos, falam, filhos, foram vocês inventaram tudo isso, vocês orquestraram toda, né, essa maratona, entendeu? Para ver quem chega primeiro, não se sabe aonde, que não chega em lugar nenhum. Para quê? Para depois vocês perceberem, né, que, no final das contas,
todo mundo dentro do mesmo contexto, ou seja, dentro do mesmo balaio, aproveitando até, né, o merchan. O mesmo balaio. Que ódio! Mas é verdade, nós estamos dentro do mesmo balaio, por quê? Porque, na verdade, nós somos o todo. Eu acho que o exemplo, assim, eu tenho um paciente que uns dias atrás, ele fez uma pergunta mais ou menos parecida com essa. Ele falou assim, existe espiritualidade como se eu fosse um guru, né? Como se eu estivesse sentado dentro da caverna ali, meditando há 120 anos, e aí eu fosse dar uma resposta para ele, que ele ia iluminar. Mas tá bom, né? Eu dei a resposta humildemente da maneira que eu consegui. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala sobre espiritualidade, nós estamos caminhando para que lugar? Aí eu falei para ele, olha, pensa uma coisa, nós somos na humanidade diversos, nós temos multiplicidade. Enquanto a minha primeira formação, eu posso falar da biologia. É fato, é óbvio, né? Nós temos uma diversidade absurda. Não há ninguém igual, tanto é que a própria digital está aí para comprovar isso. Falar, a minha não é igual de ninguém, então ótimo. Eu sou uma singularidade. Quando a gente olha para a natureza, e aí eu vou falar natureza assim, só destacando a ideia que a gente tem na natureza. Está lá as árvores, estão os animaizinhos, né? Todos aqueles que estão sendo esmagados, destruídos, né? Enfim, não vou entrar com a minha revolta agora, mas a questão está lá todo mundo ali. Eles são diversos. Não existe um animal necessariamente igual ao outro, não existe uma árvore, inclusive, com uma folha igual a outra, isso é fato. E aí se pergunta o seguinte, como é que eles conseguem viver em harmonia sendo tão diferentes? Nós somos diversos, nós somos singulares, e a gente vive aqui se acabando, querendo passar um por cima do outro. Por quê? Porque a nossa personalidade, aquela que eu citei anteriormente, ela simplesmente quer o tal do poder, ela quer dominar. Para quê? Para nada, porque a hora que terminar isso aqui, ela vai chegar do outro lado e falar, caramba, não cheguei a lugar nenhum. Eu acho que a gente pode continuar, assim, sabe? Se ele quiser, se o Douglas quiser, tipo, parte 2. A gente já está quase 50 minutos. Porque aí a gente grava um segundo para as pessoas falarem assim... Bom, segunda parte, porque eu não dá, estou à né? disposição, se vocês quiserem. O tema é muito amplo, né? Se a gente falar de espiritualidade, meu Deus, só tem muita coisa. Se o Douglas topar, vamos para a segunda parte. Tá bom, querida. Com prazer, com prazer. Mas espero que tenha respondido de alguma forma. Vamos dizer tchau? Douglas, a Aline é a inimiga do fim. Não, mas eu estou me curando já, Douglas, tá? Não, mas eu acho que o Douglas... Eu acho que é o seguinte, o Douglas já me disse, né? Não tem fim, né? A gente não chega a um ponto final. Então, a gente encerra por aqui, por enquanto, dessa maneira. O Douglas vai voltar para falar da Fraternidade Branca, para falar de outras coisas. A gente vai ter outros convidados para falar dessa espiritualidade. Então, assim, não vai acabar. A gente só vai colocar uma reticência. Isso são ciclos, né? Na verdade, exatamente. É um ciclo que se encerra aqui e para começar outro, só isso. Não acaba, não tem fim. Não tem fim, gente, porque é o Sansara, não tem fim. Não tem fim. Curte o Sansara, aproveite. Sansara é sagrado. A gente também você não vai viver outra emoção falando igual. do budismo tibetano, você vai ver. Ai, eu adorei isso. O Sansara é sagrado, você não vai viver outra emoção igual. Obrigada, eu acho que eu precisava ouvir isso. Aline, só vou te dar uma dica, só para não me alongar mais, mas estuda o tantrismo original, tá? Não é o tantra que veio para o ocidente, não. Senão tá bom, você vai ter até algum prazer, mas não vai ser eterno. Tá? Ele vai durar pouco. Mas o tantra original, você pode ter certeza que você vai se aprofundar, porque o tantra é, inclusive, a base do budismo, tá? Ai, Douglas, gratidão, um abraço muito carinhoso. Assim, volta que você faz parte do balaio. É um prazer ter você aqui no balaio. Meninas, gratidão imensa pela oportunidade. Dá curtida, espalhe o vídeo, né? Ativa o sininho, segue o Douglas, segue a gente. E até o próximo vídeo. Beijos. Gratidão, meninas. Fiquem em paz. Tchau, tchau.